Olá, beleza? Conversa agora é sobre o nome de Jesus Cristo. Qual que é o nome verdadeiro de Jesus Cristo? Seria Jesus apenas uma identidade secreta do verdadeiro? Ai, quanta palhaçada, meu Deus. Pessoal que fica falando do tal do Yehoshua, sabe, é um assunto meio técnico, mas eu não gosto de ficar mostrando conhecimento, ou de ficar. Meus vídeos, se vocês virem meus vídeos, você vai perceber que eu falo, passo informações relevantes, mas a impressão que dá, eu sempre tentei passar isso, é que eu sou uma pessoa comum que pegou uma informaçãozinha ali relevante, uma informação interessante e quer passar para vocês. Mas nesse assunto, infelizmente, eu vou ter que mostrar conhecimento. Em primeiro lugar, porque o pessoal que defende a tese de que tem que chamar Jesus por Yehoshua e não por Jesus, eles são arrogantes, muito arrogantes. Eles se acham a última bolacha recheada do pacote. E o mundo todo está errado, só eles que estão certos. Tá. Ó, o nome correto de Jesus não é Yehoshua. Yehoshua é Josué. Vamos começar por aí. Jesus é onomástico de Josué. Só que, para começo de conversa, Jesus não é um nome em hebraico, é um nome em aramaico. E quem chama Jesus Yeshua de Yehoshua está traduzindo o nome de Jesus do aramaico para o hebraico. Vocês que ficam enchendo o saco que foi traduzido para grego, depois para latim, depois para português e o nome foi perdido com essas traduções, vocês também estão traduzindo e traduzindo mal pra caramba. E para começo de conversa, Yehoshua, esse I não é I, é Y. Por quê? Porque é uma consoante. Tem um elo perdido ali entre o J e o I, tanto que na Bíblia, quando fala que não vai passar um só J, não é um só I. Por quê? Porque se fosse traduzido como I, seria uma vogal e não uma consoante. Poderia ser um só Y? Poderia, mas só que não é o caso. O caso é I, porque a pronúncia não é como Y, a pronúncia própria. É um I bem fraquinho, soproso, consonantal. Yehoshua. Yehoshua. Que vai ser quase como se fosse. É uma consoante, pô. Não é uma vogal, não é Yehoshua. É Yehoshua. É consoante, vogal, uma consoante que muda a vogal. E por causa disso que tem Y, que tem som de I também, e por causa disso que nós temos o dobrado, J e G com o mesmo nome, com o mesmo som. O Y, porque algumas nações não tinham o som do I como vogal, mas como consoante, aí teve que colocar o Y como consoante. E o nome da letra grega Yod, qualquer semelhança com J não é mera coincidência. É uma evolução do Yod, é uma evolução. Yod ou Yud? Yod. Não é uma mera coincidência essa semelhança do nome com a letra J, porque foi decorrência do Yod e que a gente teve o J ali. Só que é assim, o J foi traduzido, esse Yeshua, não Yehoshua. O nome de Jesus Cristo foi traduzido para o grego como Jesus, Jesus, e não Yeshua. Quem que traduziu dessa forma? Paulo. Paulo, quando escreveu a carta aos Tessalonicenses e outros textos gregos, Paulo escreveu em grego Jesus. Então, a tradução não é só uma tradução. O nome não se traduz exatamente. Se traduz sim, mas não exatamente como nós estamos acostumados. Eu sou Carlos, mas eu vou ser Carlos lá nos Estados Unidos.
eles não vão me chamar de Charles lá nos Estados Unidos, eles vão me chamar de Carlos. De outro lado, o Charles lá dos Estados Unidos vai ser chamado de Charles aqui no Brasil também e não de Carlos. Só que existem algumas exceções porque alguns alfabetos não possuem alguns sons. Tanto que se você, sei lá, tu não for Christian, talvez vão te chamar de Tigueiro lá no Japão. Se você for Eduardo, talvez vocês vão te chamar de Eduardo lá no Japão. Porque é uma questão de não ter um alfabeto que se adapte a uma transposição imediata. Então, em alguns casos, há tradução do nome sim. Mas o que foi feito com o nome de Jesus foi uma sobreposição. Pegou o nome de Jesus e utilizou-se do alfabeto grego para transpor o nome de Jesus Cristo para o grego. O nome foi traduzido? Não, o nome que foi traduzido é do Pedro. Pedro nunca foi chamado de Pedro. Pedro foi chamado de Kefa. E Kefa significa pedra. Que pedra? Joga lá no Google uma pesquisa por Kefa, faz lá esqueci, capa P deles, não lembro como é que chama, são 3 letras lá. Pega essas letras e joga lá no Google. Vai aparecer uma pedra maior que a Pedra da Gávea lá no Rio de Janeiro. No Rio, né? Acho que é a Pedra da Gávea. Vai aparecer pedra gigantesca, montanhas, uma pedra gigantesca. E foi disso aí que Jesus chamou Pedro, e não de Petros. Petros é uma tradução do nome. O nome de Jesus não foi traduzido, o nome de Jesus foi transposto. E o que significa Yeshu? Yeshu significa exatamente o mesmo que Yehoshua. Significa que Deus é a nossa salvação. Deus que salva. Então, Yeshu é aramaico e Yehoshua é hebraico. E se você está chamando Jesus de Yehoshua achando que está bombando aí, você está cometendo o mesmo erro que você acusa as outras pessoas de cometer, que é traduzir o nome de Jesus Cristo. Você não está nem transpondo, você está traduzindo do aramaico para o hebraico. E, óbvio, existiram outros Jesus na Bíblia, né? Jesus, filho de Siraque, ele, se não me engano, é o autor do Eclesiastes, ele é Yeshua ben Sirach, né? Yeshua ben Sirach. Ele é o autor de um livro da Bíblia e ele é Jesus. Yehoshua, não, Yeshua, que é o nome dele. Da mesma forma que Jesus. Se eu não me engano, tem mais um ou outro de Jesus ali no Antigo Testamento, mas o nome deles parece que na Bíblia foi mantido como Yeshua, né? E não é Yehoshua, é Yeshua. Então, o nome de Jesus. E outra coisa, as pessoas pegam isso daí e elas se apoiam nisso como uma espécie de fetiche, né? Eles acham que saber o nome de Jesus e falar o nome de Jesus da forma como falavam, como os amigos, os apóstolos, como Maria, como José chamava ele, vai dar para ele superpoderes. Não, você é só um filho da puta que sabe o nome de Jesus Cristo na pronúncia lá antiga. Você vive na putaria, vive na bebedeira, vive falando mal dos outros, e o fato de você saber o nome de Jesus Cristo lá igualzinho, mesmo que você souber o Pai Nosso em aramaico, não vai te dar superpoderes. Não existe mágica aqui não. Você é só um pecador, você é só uma pessoa arrogante que sabe o nome de Jesus lá na pronúncia antiga, e não é uma pronúncia adequada ainda. Então você nem sabe a pronúncia correta do nome de Jesus. O nome de Jesus é Yeshua, mas o Ye é consonantal, não é um I, mas é um Ye consonantal, tanto que foi traduzido para Jesua, ou Jesua, ou Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Nome de Jesus Cristo não foi traduzido, mas apenas sobreposto. E isso acontece com todos os nomes da Bíblia, pô.
Ou você acha que o Tiago chama Tiago? Tiago é a corruptela da medonha. O nome dele é Jacó. O nome do Tiago é Jacó. Mas só que não existe J, era Jacob. Tá? Jacob. Olha só o que fizeram com o nome do Santiago. 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 Foi isso que fizeram. Exatamente isso que fizeram com São Jacó. O nome do Tiago maior e Tiago menor eram Jacó. Eles eram dois Jacó. Aí, Santiago acabou virando Santiago. E pior ainda, existem algumas declinações, declinações e modos, né, no grego, assim como em latim, né, existia rem, res, rebus, tudo coisa, né, domini, dominus e outros ali. Mas no caso de Tiago, tem acho que o nominativo de Jacob, acabou virando Jacobus, ou Jacobus. Acho que o nominativo Jacobus. E originou o nome Giacomo. E é o mesmo Jacó. Jacobus, Giacomo. Do italiano é o Jacó também. Então, esse nome foi torturado durante toda a história. E vocês preocupados com o nome de Jesus, que foi simplesmente transposto. Pedro, muito pior ainda. Pedro foi traduzido. Jesus nunca chamou Simão, que nem Simão é, porque nem tem essa nasalização em nenhum idioma do mundo. Acho que só em português tem essa nasalização de ão. Simão não era Simão, Simão era Shimon. E não era Shimon Petrus. Petrus foi a tradução que fizeram do Kifa. Era Shimon Kifa, o nome de Pedro. E de Shimon Kifa acabou virando Simão Pedro. E vocês acham que o nome de Jesus foi torturado, triturado, espremido durante a história? Não, o nome de Jesus é o que está mais normalzinho ali durante todo esse período de cristianismo. Acho que de Yeshua para Jesus é uma diferença muito menor do que Jacó para Tiago. E aconteceu com todos os. Talvez um Andrea, que virou São André. E ele era grego também, né? Então não era. Nem tinha uma diferença tão grande ali. Mas todos, se você procurar mesmo o nome de cada um na Bíblia, na Vulgata Latina e na Septuaginta grega, e procurar o texto em hebraico ou aramaico, você vai ver que cada tradução tem um nome diferente. E é um nome absurdamente diferente. E Jesus, por acaso, o que mais ficou normalzinho ali em toda essa bagunça é o que o pessoal tá, sei lá, se apegando ali como uma espécie de fetiche, não tem que saber ou não, porque sobre esse nome se dobra todo o joelho, esse nome é o nome mais poderoso, não sei o que, é a autoridade. E não é a autoridade do nome, é a autoridade da pessoa. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Quando se invoca a presença de Jesus, e a presença de Jesus, não o nome dele. O nome dele não é um feitiço, o nome dele não é uma mágica, o nome dele não é um bruxedo que você vai recitar e vai acontecer alguma coisa. Não. Você vai continuar sendo esse viciado, você vai continuar sendo esse maledicente, esse arrogante, essa pessoa burra que se acha inteligente. Essas pessoas têm essa necessidade de se apegar a alguma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe disso e eu sei, tá todo mundo errado. Por quê? Porque eu sei disso, isso aqui é uma coisa que ninguém sabe, isso aqui é um segredo, ó, é um segredo. Não é segredo pra ninguém. Vai lá na Wikipedia que o nome de Josué vai ter escrito como Yehoshua. Os próprios judeus
atualmente o nome de Jesus é pronunciado como Yesu, nem Yeshu, é Yesu. Então, depende de cada época, de cada povo, esse Shua do Yehoshua, é Yehoshua, não Yehoshua. Às vezes é um som de Sua, ou Zua até, Yehoshua. Eu já acompanhei vários canais judaicos, vídeos de judeus realmente falando sobre Josué e tudo mais, e dependendo do idioma, um fala Yehoshua, um Yehoshua, Yehoshua. Aí eu pergunto, qual que é a necessidade desse preciosismo, se não mero fetiche? E eu não digo fetiche do ponto de vista sexual, nem do ponto de vista filosófico, mas até do ponto de vista capitalista mesmo. Um fetiche de que você tem esse conhecimento, você faz parte de um clube exclusivo de pessoas inteligentes pra caramba. Eu também conheço isso, conheço há muito mais tempo que vocês. Você tá certo, tem pessoas bem mais idosas que eu que abraçaram esse preciosismo aí. Mas antes do pessoal começar a falar Yehoshua para Jesus Cristo, eu já sabia que era errado. Porque Jesus é um nome em aramaico e não em hebraico. Então, começa por aí. Então, vamos parar de frescura e vamos voltar ao Evangelho. Vamos parar de frescura e vamos voltar à prática da caridade, constância nos sacramentos, participar da missa, que é o beabá ali, que as pessoas por não aceitarem fazer o mínimo querem ser o máximo, né? Aquela história da pessoa que quer mudar o mundo, mas não arruma a cama, mas não lava a louça em casa, mas quer mudar o mundo, né? Quer mudar o mundo para quê? Ah, porque é uma atividade que vai durar a vida toda e que eu vou ter que fazer um pouquinho por dia, que não vai ter muito efeito. E a tua louça, já lavou? E a tua cama, você já arrumou? Passou um desodorante embaixo dessa tua asa fedida aí? Tá se cuidando de si mesmo antes de querer salvar o mundo? Então é sempre assim. Obrigado a todos, que Yehoshua Hamashiach que abençoe todos nós. E até o próximo vídeo.